esse berço, esse primeiro momento, né, o nascimento, a aurora da raça Manga Larga Machador se deu aqui na encruzilhada de São Sebastião, hoje Cruzilha, e na fazenda Campo Alegre, onde o filho do João Francisco, o Gabriel Francisco, teve o privilégio de poder utilizar um cavalo português, através de Dom Pedro I, para servir suas éguas. E fez o primeiro cruzamento de cavalo lusitano, de Alter, com as éguas, eram éguas nossas, éguas já marchadeiras, que eram a tradição que vem do cavalo colonial brasileiro, que é uma mistura de raças, né? E que portava a marcha. Com o cruzamento com o cavalo português, deu mais nobreza, deu mais tamanho, deu mais importância e deu o movimento alçado que deu o nome da raça de Mangas Largas, né? O cavalo de Mangas Largas nasce aqui. Eu nasci na época na fazenda do Chalé, que aqui é perto. Aqui a propriedade aqui era do meu avô, que era o vovô Manuelito, pai do meu pai Minelli. E nós mudamos para cá na década de 60, no início de 60. E nós já criávamos cavalo lá no Chalé. A minha mãe já era descendente da Bela Cruz. E nós já tínhamos cavalo. Viemos para cá, meu pai continuou a criação. E eu assumi a criação mais ou menos no final de 70, no início de 80. E até hoje eu e meus irmãos estamos tocando a fazenda. Sou um dos fundadores do Clube do Cavalo de Cruzilha, fui o primeiro presidente, fui presidente por aproximadamente 15 anos. E nós fundamos o Clube do Cavalo, eu, Paulo César, Aníbal, Júnior, e fomos idealizadores, né? Quem fundou foi mais pessoas. Se não me engano, foi de 5 de julho de 1988, mas essa ideia nossa já tinha tido uns 10 anos anteriores. E fomos amadurecendo a ideia até que fundamos o Clube do Cavalo, e hoje o Clube do Cavalo se tornou o núcleo berço da raça, que é um núcleo muito bem conceituado na criação do machador. E depois disso, nós tivemos a ideia de criar o Museu Nacional do Manga Larga Machador. Essa ideia nós tivemos num congresso que teve em Caxambu, eu, Júnior e Paulo César também. E depois, quando o Magdi foi o presidente, ele encampou a ideia e nós conseguimos fundar o Museu Nacional do Cavalo Machador em Cruzilha. E nós somos dois instituidores do museu, o Magdi e eu. Então eu acho que também é um prazer muito grande ter contribuído com isso aí. E o museu, para mim, é o meu filho, o segundo filho do machador. Primeiro o Clube do Cavalo, depois o museu. Antes da vinda da corte, antes do Alter, do presente do barão, já existia uma raça em formação pela família, chamava o cavalo Junqueira. E prova disso é que na Cordelaria Real existia lá o cavalo Junqueira, que devia ser um cavalo de muita importância pelo número de filhos dele, que era maior que o dos outros cavalos que eles usavam, e ele é designado como cavalo Junqueira. Os outros cavalos que eram usados na coroa, que não eram trazidos de Portugal, era simplesmente o cavalo de fora. Então essas éguas, irmãs, ou primas colaterais desse cavalo, com o Alter começou a dar origem ao Manga Larga Machador, né? E posteriormente, já na terceira geração, o José Frauzino, que era sobrinho do barão, que foi quem realmente deu ênfase nessa seleção, né? Era considerado na época dele o homem que mais entendia de cavalo, que ele ficou cego por catarata. E naquela época ainda não existia essa definição de marcha. E ele foi o primeiro a se atentar com o cruzamento desses cavalos de fora, que vinham de Portugal, com as éguas que já vinham sendo selecionadas aqui, começou a dar um movimento diferente. Ele sentia que eram os animais mais cômodos e ele, como ele ficou cego, ele não tinha como ver mais. Ele mandou calçar embaixo da fazenda
para ele separar os animais pelo som. Porque ele via que a marcha, os animais que eram mais cômodos tinham um barulho diferente, que era o barulho da marcha. E através dele, mesmo cego, ele continuou selecionando a tropa através do som, por isso que ele mandou calçar embaixo do quarto dele ali, para poder ele selecionar os animais pelo som. E outra interessante, que além disso, ele foi para o Rio de Janeiro a cavalo, e foi uma cirurgia inédita. Ele operou de catarata e voltou a enxergar. Inclusive fez um investimento para a época, um investimento inédito para a época, de ter comprado um cavalo, o nome Fortuna. Esse cavalo veio a ter o nome de Fortuna por ser trocado em 40 vacas holandesas. E 40 vacas holandesas na época, o gado era praticamente todo importado, tinha que vir em navio, era um absurdo. Tanto que esse cavalo veio ter esse nome Fortuna devido ao valor dele. E esse cavalo que começou cruzado com essas éguas já descendentes desse cruzamento dos Junqueira com o Alter, cruzado com o Fortuna. Posteriormente, o Zé Frauzinho também adquiriu para o cerimonial de casamento, que era costume o noivo chegar montado a cavalo imponente. Ele adquiriu mais um cavalo chamado Gregório, trocou em 20 novilhas, também foi uma quantia bem considerável, que veio a ser pai do Manco, do Favacho, então esses dois cavalos, Fortuna e Gregório, são hoje dos principais cavalos formadores da raça. Em 1790 já existia Animais do Angaí. O meu tio-avô, Cristiano, comprou o Caxias. Então foi aí que começou a criação, né? O início da criação do Mangalaga Machador. Não, aqui sempre teve alguma coisa, né? Sempre teve alguma comemoração, algum encontro, alguma coisa assim, importante na vida. Passou vários presidentes da República, andaram nos cavalos, né? Mangalaga Machador. E a tradição da fazenda, que foi a primeira sede de Cruzília, Fazenda Angaí. O criatório Angaí, ele inicia o seu destaque na criação de cavalo com o nosso bisavô Cristiano dos Reis Meireles, que conseguiu enxergar um desenvolvimento, um progresso no cavalo. Foi ele que colocou a marca C da tropa Angaí e ele fez um investimento, comprou um cavalo chamado Angaí Caxias. Veio a chamar Angaí Caxias, chamava Caxias. E esse cavalo diz que acertou tanta produção que ele espalhou raça do cavalo Angaí para todos os criatórios. Todos os criatórios antigos receberam a influência do Angaí Caxias. E ele vem a ser um dos pilares da raça do Mangalarga Machador. Sucedeu a criação do bisavô Cristiano, o nosso avô Adeodato, que também deu grande importância ao cavalo, grande atenção. O avô Adeodato, ele foi sócio fundador em 1949 e depois em 1950 houve a Exposição Nacional do Cavalo lá em Belo Horizonte. Ainda não era a Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, era uma exposição de cavalos. E um cavalo cria dele chamado Angaí foi campeão nacional. Então eles escolheram esse cavalo para poder inaugurar, abrir o registro da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Machador. Então foi um cavalo cria do vô Adeodato. E o vô Adeodato também comprou um cavalo da fazenda Traituba, chamado Traituba Sátiro, que teve grande importância no criatório Angaí. Meu nome é Irene Vilela Junqueira. Fui casada por muitos anos com Urbano Junqueira de Andrade, com quem tenho 2 filhos, né? Uma filha chamada Yolanda e meu filho Luiz Antônio. Morei por muitos anos aqui na Fazenda Campo Lindo, onde fui muito feliz.
toda a minha vida. Ele tinha 3 paixões. Era o gado, ia para a Holanda, para a Inglaterra, e o cavalo, né? Que o cavalo sempre resumia por aqui mesmo. E a família, que ele era muito bom companheiro, muito boa pessoa. Eu lembro do ditado, né? Era um cavalo de primeira linha. O atrevido, então, que era o super premiado, né? Então, esse é o atrevido, que é o cavalo da raça Manga Larga Machador, que é pai de 3 grandes cavalos da raça também, que o pessoal mais usou, que é o Omelete, o Xingu da Casa Nova e o Beijo, que era o cavalo do produtor da fazenda aqui. Trabalho aqui na fazenda do Campolino, já vai fazer 20 anos que eu trabalho aqui, sempre cuidando da tropa e tento, se for possível, melhorar mais ainda, porque é uma grande raça que no mundo inteiro todo mundo quer. É o animal que entrou para ficar na raça, nunca mais para sair. Então, é um tipo de um trabalho que vem vindo anos e anos, que o pessoal vem fazendo e o Sorbano começou o criatório, depois o Luiz Antônio, filho dele, manteve a raça, evoluindo os animais. Eu pretendo dar continuidade, então, à tropa JB, que é uma tropa muito benquista, que todo mundo gosta. É uma coisa prioritária para mim, se Deus quiser. A Fazenda Boa Vista, ela está no berço da raça. Ela é o próprio berço da raça, né? Foi uma fazenda desmembrada da Fazenda Tronco, né? Do berço, que é a Campo Alegre, que foi a primeira fazenda da região. Essa história foi acompanhada pelo cavalo, né? Então, o cavalo esteve em todos esses momentos e até hoje está. Em relação aos primeiros cavalos aqui da fazenda que se tem notícia, foi o Sublime e o Pretinho da Boa Vista, né? Isso é o que consta em poucas informações que a gente tem sobre a tropa aqui da Boa Vista. Teve aí, vamos dizer assim, um hiato entre 1900 e 1950, no final da década de 50 e no começo da década de 1960, meu avô, o Sr. Geraldo Barbosa Meirelles, ele adquiriu a fazenda e iniciou a própria criação dele de Manga Larga Machador, com o sufixo beta. E até hoje a gente mantém o sufixo beta. Em relação aos cavalos campeões de pista, nós temos a candidata Beta, que é uma alegria para Cruzília, que foi a primeira campeã nacional da cidade. E a candidata está enterrada aqui na frente, inclusive, que é o que a gente faz com os cavalos que sempre foram muito importantes para a gente. Iniciei no cavalo mais ou menos uns 25 anos oficialmente. Já tinha um gosto pelo cavalo desde criança. Iniciei com a égua Charlie Beta. Na época eu registrei essa égua no nome do meu sogro, Geraldo Barbosa Meirelles. Aí eu tomei gosto pelo cavalo e sempre que podia vinha na fazenda ajudando meu sogro na lida, meus cunhados. O Flávio Henrique foi muito dedicado ao cavalo, Preguinho, dono da Junqueira Torpedo, dono do Itaqui Herdeiro, cavalos que fizeram história na raça. Eu abraço essa fazenda e é esse pedaço de chão que me move, que me leva adiante, que faz a minha história e através dessa fazenda que eu tenho muitos projetos de vida e que eu quero realizar, se Deus quiser.
a 6ª geração da Fazenda Traituba, eu e os irmãos. A Fazenda Traituba, ela era das 6 Marias do Santo Inácio, que pertencia a Maria Francisca da Encarnação Junqueira. Aí, com as divisões, a Traituba ficou para um descendente dela, que é João Pedro Diniz Junqueira, o qual construiu a sede da fazenda. Era muito ligado a Dom Pedro I e, com isto, resolveu construir a sede para receber Dom Pedro com a comitiva. Em 1820, iniciou-se a construção. Em 1830, seria inaugurado a sede com a vinda de Dom Pedro I. Os filhos, hoje eu e meus irmãos, que assumimos a tropa e continuamos esse trabalho. Graças a Deus, vindo da tropa que ainda vem de lá do meu avô, do meu bisavô, tataravô, dando sequência ao trabalho. A gente tenta sempre usar cavalos aqui da região, cavalo de sangue Favacho, cavalo de sangue Agaí, cavalo de sangue Bela Cruz, sempre usando o trabalho que os antigos faziam. Nós tentamos fazer isso, preservando aquelas mesmas características tradicionais. Em 1977, meu irmão Euler, hoje já falecido, ganhou uma cobertura de um cavalo, Herdade Jupiá, que é descendente de tropa Angaí. E levou uma égua para cobrir com esse cavalo. Nasceu um potro, que chamou-se Traituba Aviso, que é um cavalo hoje de maior influência no sul de Minas. Dos últimos campeões brasileiros e campeãs brasileiros e nacionais, a grande maioria tem sangue do Aviso. E nós ainda preservamos esse sangue hoje. É uma coisa até difícil da gente falar, difícil e fácil ao mesmo tempo, que é um orgulho muito grande para a gente descender de uma fazenda dessa. Uma fazenda berço, uma fazenda tradicional, uma fazenda que eu considero uma das mais bonitas do sul de Minas. A história da Bela Cruz, ela começa com a divisão de terras da fazenda Campo Alegre do Barão de Alfenas. Inicialmente, ela foi propriedade de José Francisco Junqueira, que infelizmente faleceu no fatídico episódio da revolta da Bela Cruz, em que uma revolta de escravos praticamente dizimou a família que lá residia. Anos mais tarde, seu irmão, o Barão de Alfenas, adquiriu as terras da fazenda da Bela Cruz, que por herança ficaram para uma das suas netas, que, casada com o capitão Prudente dos Reis Meireles, da fazenda do Angaí, reconstruíram uma casa e lá foram residir mais ou menos na década de 1850. A partir daí, iniciou-se a criação da tropa Bela Cruz, com a marca R, de Reis, do capitão Prudente. E de lá para cá, vem sendo selecionado o Manga Larga Machador até os dias de hoje. A fazenda da Bela Cruz ficou na família até os anos 2000 e pouco. De lá para cá, ela foi adquirida pelo senhor Nakano, que continua também criando animais da raça Manga Larga Machador, sendo que a tropa originária da Bela Cruz se deslocou para a fazenda do Xavier e é hoje propriedade de Elcio Remosa Junqueira. A tropa Bela Cruz é uma tropa que sempre focou no andamento, no temperamento e animais de comodidade boa. Sempre houve um intercâmbio entre os criatórios da região, então a tropa Bela Cruz ela sofreu muita influência da tropa Favacho, da tropa Campo Lindo, Traituba, devido a esse intercâmbio que sempre houve aqui na região. Mais recentemente, na década de 1960, foi introduzido o sangue do Tabatinga predileto, que foi um divisor de águas na tropa da Bela Cruz.
começou pelo Cafundó, uma fazenda fica a 3 quilômetros daqui, também uma fazenda pilar aqui histórica, mas a gente sempre, lá da Cafundó, como é pertinho, a gente vinha muito para cá e ficava namorando aqui a fazenda, né, que a gente também descobriu a partir da história da fazenda. A gente foi atrás, conhecemos muitas pessoas aí a partir dessa relação com o cavalo, pessoas que hoje são muito importantes para a gente. Assim, adotamos um pouco dessa paixão, né, por esse animal tão diferente, né? É um animal que traz muito do espírito que tem aqui na fazenda. A fazenda Cafundó era do Francisco Gabriel Junqueira, um dos filhos do Barão de Alfenas, do Gabriel Francisco, e o Chiquinho do Cafundó era conhecido na sua época como o maior selecionador e o maior dos cavaleiros dentre os filhos do Barão de Alfenas. É importante ressalvar que do Cafundó partiu o cavalo Telegrama para o estado de São Paulo, formando uma das linhagens pilares do cavalo manga larga paulista. Então saiu aqui do Cafundó. Bela Vista aqui é uma fazenda de mais ou menos 180 anos de idade, que a gente calcula. Desde o tempo do meu avô, já criava cavalo. Tinha um relacionamento muito grande com a fazenda do Campo Lindo, fazenda da Bela Cruz, que era muito parente, inclusive da fazenda da Bela Cruz. 2 irmãos casados com 2 irmãs. Então era um relacionamento social muito grande. E em termos de cavalo também, havia troca de animais, de garanhões. E depois os produtos daqui saíram para vários criatórios. Saíram lá para o Pormil, lá em São Paulo, saiu para o Dié, sogro dele, de Minduri, era um criatório, e outros criatórios, vários. Foi para a Bahia, porque o meu pai e meus tios, eles não, na época que começou a associação, eles não quiseram, ficaram meio omissos na época, não registraram os animais. Saíram os animais e foram os outros criatórios, então os outros que aproveitaram a genética que tinha aqui. O cavalo em todas essas fazendas antigas era um animal, era o veículo, né, tinha na época, né? E, por exemplo, a fazenda mexia com café e gado, uma fazenda que era grande, então utilizava muito cavalo para lida no dia a dia da fazenda e mesmo para a parte social. Aqui, por exemplo, tinha a fazenda Bela Cruz, que era de parentes muito ligado aqui. Família ia daqui para lá a cavalo, vinha de lá para cá, não tinha outra. Então você usava muito cavalo. Como usava muito cavalo, eles priorizavam o cavalo de bom andamento, cavalo macio. Recebia muita gente aqui naquela época, a fazenda era bem relacionada tinha muito cliente. Também na parte de gado, na época, vendia muito gado. E sempre, aqui a fazenda a fazenda era de 3 irmãos, meu pai e mais 2 irmãos dele. Eles tocaram a fazenda aqui quase 50 anos, numa sociedade que deu certo. Já teve filhos e netos que foram premiados em outros criatórios, né? O berço é aqui no sul de Minas, aqui na região de São Vicente, Cruzília. As famílias eram muito interligadas naquela época. São todos parentes. Então todos usavam cavalos, trocavam produtos para usar nos seus criatórios. Então tinha um intercâmbio muito grande. É um orgulho para a gente, né? Estar aqui mantendo a fazenda. Eu sou muito enraizado aqui, gosto de fazenda. Praticamente nasci aqui e daqui a gente vai ficando. Não pretendo sair daqui não. Eu acho o berço da raça muito importante para nós, para todo o criatório de cavalos e para a região, porque afinal de contas o manga larga machador nasceu aqui, Cruzília, Carrancas, né? Tá nesse meio aqui que surgiu o cavalo manga larga machador. Então eu acho que isso aí isso tem um peso muito bom para a região e para a gente. O tio Oswaldo construiu a casa da sede da Fazenda Espírito Santo em 1960. Aí ele trouxe a tropa para cá, então ela já está aqui na Fazenda Espírito Santo desde 1960.
Quando eu cheguei aqui, eu me casei em 88, o tio Oswaldo faleceu em 84. Eu cheguei aqui e encontrei 10 éguas, que eram filhas de Ouro Preto do Porto e Prelúdio do Porto. Quando eu cheguei aqui em 88, o Prelúdio primeiro do Porto, o Prelúdio velho, digamos assim, ele era vivo ainda. E era só que ele estava estéril. E aquilo me marcou muito, porque a tropa toda aqui foi feita em cima desse cavalo. Então foi um cavalo que eu peguei ele já no finalmente, e a gente tinha o maior carinho com ele. E ele faleceu logo uns 4 anos depois, morreu com quase 30 anos de idade. Então a tropa toda hoje aqui descende direto ou indiretamente de 2 cavalos. Prelúdio primeiro do Porto e Ouro Preto do Porto. Quando eu vim para cá, eu vi o potencial dos animais, a gente começou a tratar e cuidar melhor, tanto que em 1990 teve uma excursão aqui da associação, do cavalo machador, uma manga larga machadora aqui na associação, que vieram em torno das 400 pessoas, e eles diziam, Carlos, você está de parabéns, aqui tem 10 éguas, mas 10 éguas padrão, geneticamente eram assim, muito parecidas, muito semelhantes. Hoje eu sou privilegiado porque eu tenho 2 filhos e uma neta e todos os 3 são apaixonados pelo manga larga machador. Então isso me dá muita garra, porque eu acho que vai ter continuidade no criatório, já que o Oswaldo hoje é apaixonado por cavalo e a filha dele, a Camila, é outra apaixonada por cavalo. A família real veio para o Brasil em 1808, já no início do século XIX. O barão, que é considerado o precursor da raça manga larga, ganhou um cavalo da família real. Era um cavalo da coldelaria Alter do Chão. O cruzamento dos descendentes desse cavalo com as éguas que tinha aqui na região, das fazendas dos descendentes do barão, são o berço da raça manga larga machador. E a fazenda Engenho de Serra é uma dessas fazendas berço da raça. Quanto à tropa, no início do século, a fazenda já tinha indivíduos que já sobressaíam, né, e eram reconhecidos daí na região. E com o trabalho da associação de começar a angariar animais, registrar animais, a fazenda começou a vender os animais e os animais foram para fora e muitos deles se perderam, mas muitos deles que foram registrados em outras propriedades ficaram muito famosos, né, e foram de grande importância para a formação da raça. Foi onde houve o reconhecimento do Engenho de Serra, né, como a força de impulsão para grandes criatórios. Se você for procurar um pedigree de um animal hoje que é campeão, que é reconhecido na raça hoje, sempre você vai achar um sanguinho Engenho de Serra ali no seu passado. Ali. Uma história muito importante para o Engenho de Serra é a história dos Ouro Pretos. Foram 3 Ouro Pretos muito importantes para a raça. O primeiro Ouro Preto era o Ouro Preto do Angaí, que foi adquirido pelo meu tio Zé do Porto. Esse cavalo ia ser castrado na época. O meu tio, durante uma visita na propriedade, viu a qualidade do animal e trouxe o animal para o Engenho de Serra. Esse animal cobriu a égua Olinda, que era filha do baluarte do Engenho de Serra. A Olinda era considerada a melhor égua do Engenho de Serra. Teve o Ouro Preto do Engenho de Serra. O Ouro Preto do Engenho de Serra cobriu a égua Frinéia e teve o Ouro Preto do Porto. O Ouro Preto do Porto, segundo Zé Márcio Leite, um grande criador do manga larga machador, foi muito importante para imprimir a marcha na raça. Segundo ele, onde tinha sangue de Ouro Preto do Porto, tinha marcha. Esse foi o Ouro Preto do Angaí, registrado como Herdade Ouro Preto. Esse foi o Ouro Preto do Engenho de Serra e esse foi o Ouro Preto do Porto. Uma outra grande virtude do cavalo e da raça manga larga machador é a capacidade de proporcionar amizades e a interação da família. Nós somos o berço da raça. Nós somos o berço da raça. Nós somos o berço da raça.